Completar aqui o nosso vídeo hoje, eu quero fazer uma indicação de um outro meia para o Goiás, que assim, tem essa dificuldade, né, de encontrar um outro nome à altura aqui no futebol da América Latina, e eu vi acho que foi aqui mesmo no YouTube, um torcedor comentando, não lembro qual era, não consegui achar o comentário dele, mas enfim, se você que está assistindo esse vídeo que comentou, pode deixar aqui que eu vou dar os créditos no próximo, envolvendo o nome do Ângelo Arauz, aquele chileno, 26 anos de idade atualmente, que passou aqui no Brasil, principalmente no Corinthians, uma rápida passagem também na Ponte Preta em 2019, atualmente está no Necaxa, equipe do futebol mexicano, e vai sim ser negociado para a próxima temporada. Essa informação no caso do próprio César Luiz Melo mesmo, que garantiu essa proposta, né, do zagueiro argentino do Goiás para contar com o jogador. Abre aspas, né? O Arauz vive uma fase e está fora dos planos do Necaxa do México. O jogador despertou o interesse do União Espanhola do Chile, mas o alto salário afastou a possibilidade. O clube mexicano procura um destino para o meia. O Corinthians ainda é dono de 50% do atleta. Fecha aspas, né? Esse tweet lá do Timão do Povo no Twitter. Muito obrigado também a galera. Garantindo essa informação do Ângelo Arauz, que tem contrato com o Necaxa do México até dezembro de 2024 e não vem sendo tão utilizado nessas últimas temporadas, né? Nesta atual edição, 22-23 lá no México, 19 partidas no total, com apenas um gol marcado e outra assistência. Na temporada retrasada, 13 atuações com uma bola na rede e também um gol. Jogador que pode fazer essa função como um meia mais centralizado, caindo até mesmo pelas beiradas do campo. Vou deixar aqui o mapa dele de movimentação, ainda com a camisa do Corinthians, aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que poderia ser um bom nome, não tão bom como, por exemplo, do Danilo Santa Cruz, mas dentro das possibilidades, acho sim uma alternativa razoável, aí dando sopa no mercado. Possivelmente tem um salário, digamos, à altura, já que o futebol mexicano paga, sim, muito bem. Não acredito que ele ganhe menos do que 150 mil reais lá no futebol do México. Pode ser tranquilamente uns 300 mil, até mesmo porque vinha desse contrato do Corinthians, né, que naquele momento pagou aproximadamente 4 milhões de euros para contar com o jogador. Teve esse repasse ao Necaxa do México por mais ou menos 1 milhão de euros. Começou muito bem, principalmente no Antofagasta, Antofagasta, né? Essa equipe do futebol chileno, lá no ano de 2016, teve o principal destaque em 2018 com a camisa da Universidade de Chile naquela Copa Libertadores, inclusive enfrentando Vasco e Cruzeiro na fase de grupos. Foi negociado com o Corinthians, não teve tantos jogos assim, no total apenas 19 partidas, uma assistência. 2019 também foi repassado à Ponte Preta com mais 9 atuações, e em 2020 até que a torcida do Corinthians relativamente gostava dele. Foram 21 jogos no total, 4 assistências e um gol marcado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Ângelo Arauz. Poderia ser uma boa alternativa para essa camisa 10 do Goiás, que busca um jogador aqui dentro do futebol latino-americano, né? Um gringo, né? Porque brasileiro também é da América do Sul, mas assim buscando outras alternativas em ligas aqui ao redor do Chile, Argentina, agora um pouco mais distante, né? Como no caso do futebol mexicano, mas que topa sim liberar o jogador por empréstimo. Vale lembrar que com a camisa da seleção chilena, o Arauz participou também do torneio de Toulon na temporada de 2019 e no Sul-Americano Sub-20 de 2017. Era assim, tinha uma grande expectativa de ser, por exemplo, um novo Alex Sanches, um próprio Vidal. Acabou não vingando tanto assim até o momento, né? Mas tem sim bastante potencial. Só 26 anos de idade. Quero saber a sua opinião. 1,80 m, meia central, perna direita, se poderia ser essa boa alternativa no mercado da bola. O Goiás que vem encontrando muitas dificuldades, né, para achar um novo camisa 10 dentro do seu elenco. Para falar sobre a situação do meio atacante Daniel Bessa, você lembra dele? Uma rápida passagem pelo Verdão, ainda na temporada de 2020, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, comentou sobre essa sua situação, que o Goiás ainda negociou, né, esse pagamento das suas dívidas ainda daquela temporada onde defendeu o Goiás. Depois disso ainda rodou no Hellas Veronas em mais 2 temporadas e também do Al Ittihad Kalba, né, essa equipe lá dos Emirados Árabes, onde fez 19 partidas até o momento nessa temporada, com 6 gols marcados. Segundo informações do Paulo Rogério Pinheiro, uma dívida próxima a 1 milhão e 200 mil reais, sendo parceladas em 10 parcelas, ou seja, né, em 10 prestações aí vai dar algo próximo de 120 mil reais mensais para o Daniel Bessa, outro caso que já estava na justiça, assim também como o do Keco Vidalba, o atacante onde o Goiás foi condenado a pagar e agora sim, né, 2 milhões e 700 mil reais, tendo que arcar já com pelo menos 30% desse montante já de uma vez. Mas o Paulo Rogério, assim como eu já havia conversado com vocês nos outros vídeos, o Goiás já estava preparado para essas duas situações onde não havia pago os jogadores. Então o mais comum e o ideal possível, né, seria sim o pagamento em um ou outro momento. A questão é que poderia ter sido na metade do ano passado, em janeiro desse ano, em março, em abril, daqui 3 temporadas, enfim, não se sabe ao certo, mas pelo
menos já que aconteceu, tendo esse caixa, né, para fazer o pagamento. Abre aspas do que disse o Paulo Rogério Pinheiro. Nas partes administrativas, financeiras e políticas, eu nunca deixei de estar presente. Esse caso do Queco já vinha me preocupando bastante. Agora tivemos a notícia que o caso do Bessa já foi transitado e julgado em Brasília. O Bessa é mais ou menos 1.200.000 a dívida, né? Tem o fisioterapeuta também, que já foi transitado e julgado. Então agora vamos ter que pagar, não tem como fugir e nem fazer nada. Inclusive o Queco já pagamos metade à vista e o restante será dividido em 6 parcelas. Fecha aspas, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro na sua entrevista ainda na última sexta-feira lá com o pessoal da Rádio Band News. Então garantindo também esse quitamento da dívida envolvendo o Daniel Bessa e garantiu também que em questões de processos trabalhistas, né, o Goiás tem apenas 3 a 4 nomes ainda é normal, né, essa enroleira até ter essa definição do pagamento, diferentemente, por exemplo, de quando ele assumiu o Goiás lá no finalzinho da temporada de 2020. Essas parcelas, né, de R$130 mil, R$120 mil aproximadamente mensalmente. Outro ponto também. Ele comentou sobre um superávit do Goiás, um faturamento, né, juntamente com as despesas, dando basicamente um lucro próximo de R$20 milhões na temporada passada. Obviamente a grana não cai tudo de uma vez, então o Goiás aproximadamente tem R$11 milhões em caixa, segundo informações do próprio Paulo Rogério Pinheiro nesse momento. R$11 milhões para, obviamente, a quitação das dívidas, uma grana extra até mesmo para a contratação de jogadores na metade da temporada, tendo aquele dinheiro reservado também para uma aquisição de última hora, um jogador que acaba se machucando, outra dívida que pode sim vir a aparecer. Muito interessante também, já que ele assumiu o Goiás com uma dívida aproximadamente na casa de R$60 milhões. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Daniel Bessa e também envolvendo essa parte financeira do Goiás, muito tranquila, muito equilibrada, dá para fazer aí alguns investimentos, mas sem muita loucura. Uma pena também que a cada 3 anos, né, muda a gestão, aí muda totalmente a filosofia. Por exemplo, o próprio Sérgio Hassi, né, já havia pegado o Goiás com a dívida próxima ali na casa de 40 milhões, 60 milhões se eu não estiver enganado, e deixou o Goiás em 2016, 2017 com R$40 milhões em caixa. Aí vem um outro doido, faz qualquer outra coisa ali e acaba não dando sequência nesse mesmo projeto. Se o Goiás tivesse essa mesma constância, ou do Sérgio Hassi na parte administrativa, no futebol acabou não andando muito, ou do próprio Paulo Rogério Pinheiro, tranquilamente estava como o Atlético Paranaense, né, que se eu não estiver enganado tem mais de 150 milhões de reais em caixa investido, né, apenas para rendimento em aplicações financeiras. Sobre o Daniel Bessa, né, pelo Goiás, 23 partidas, 5 gols marcados e 1 assistência. Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero falar sobre o Danilo Santa Cruz, ainda dando sequência nessa sua novela, após uma entrevista, ainda naquele, se eu não estiver enganado, no mesmo dia que surgiu ali o caso, né, que ele não assinaria mais com o Goiás, o seu representante, um dos seus empresários aqui, principalmente no território brasileiro, onde ele havia assinado 15 dias antes, né, de chegar aqui ao Goiás. Ele não sabia a respeito dessa história e comentou sobre na Rádio Bandeirantes, né, aqui de Goiânia mesmo, muito obrigado à rapaziada, sobre o que havia acontecido, né, esclarecido os fatos. Ele disse que não sabia a respeito desse assunto, desse acordo juntamente com o Rosário Central, e garantiu que foi o Goiás que não quis mais dar sequência na negociação após ser consultado nesse seu vínculo juntamente à Federação Argentina, que avisou a CBF e aí sim repassou esse formulário ao Goiás, né, identificando esse seu contrato já assinado com o Rosário Central. E segundo o próprio empresário do atleta, não tinha nenhum tipo de problema ir para frente nessa história, já que o contrato que ele havia assinado no Rosário Central não constava o mesmo valor, por exemplo, quando foi apresentado no pré-contrato. Basicamente, o Danilo Santa Cruz ele assinou com uma intenção de defender o Rosário Central na temporada de 2023. Entretanto, o valor que ele havia colocado em dólar, na hora que ele foi assinar o vínculo, aí sim, em definitivo, estava em pesos argentinos. Dessa forma, um pré-contrato ele não é a mesma coisa de um contrato definitivo, e sim um acordo que ainda falta ser registrado, por exemplo, na própria Federação Argentina, na Junta de Trabalho, enfim, outras várias burocracias antes desse acerto. Mas já tinha essa assinatura. Segundo o próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ele já tinha um contrato de fato assinado com o Rosário Central e não um pré-contrato, como havia comentado, né, o seu próprio empresário. Enfim, em rosqueira danada, mas segundo o representante do jogador aqui no futebol brasileiro, se falasse hoje para voltar e assinar com o Goiás, ele fecharia novamente esse acordo, ou seja, não descartando, não fechando as portas, né, para o maior do Centro-Oeste nessa ocasião. Mas segundo o próprio Paulo Rogério Pinheiro,
Não existe a menor possibilidade desse acordo, muito por conta da quebra de confiança entre as partes, né? Não só dos seus empresários, do próprio jogador, juntamente com a diretoria. Porque se assim, beleza, o valor não estava do jeito que gostaria, mas não é possível, né, você fazer uma inscrição de um jogador que não está, por exemplo, livre no mercado, que tem um contrato com a outra equipe. A mesma cautela que o Goiás teve, por exemplo, no caso do Johnny Lucas no ano passado, onde ele não encontrava a rescisão dele de contrato com o clube belga, por isso que o Goiás não inscreveu o jogador no Campeonato Brasileiro, porque poderia tomar, por exemplo, a punição de até 2 temporadas sem contratações. Isso poderia acontecer tranquilamente também, caso o Goiás fizesse o mínimo registro na CBF, no boletim informativo diário, né, o famoso vídeo nessa temporada de 2023. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação. Segundo o Paulo Rogério Pinheiro na sua entrevista, ele já tinha um contrato assinado, contrato indefinitivo e não pré-contrato, que aí sim, no pré-contrato não tem como você consultar se o jogador já tem um fechado, apenas comunicar a atual equipe, né, que está negociando com o jogador. Tem essa conduta ética entre as partes. Ele gera aí alguns deveres e obrigações, mas o contrato ainda não está fechado, no caso da assinatura de um pré-contrato. E o Danilo Santa Cruz, segundo informações do seu empresário, ele assinou uma intenção de contrato com o Rosário Central. Segundo Paulo Rogério Pinheiro, já era um contrato em definitivo. Enfim, uma bagunceira danada. Acho melhor deixar essa situação de lado, mas enfim, no mínimo curiosa essa declaração de que se hoje o Goiás voltasse atrás, o Danilo Santa Cruz fechava aqui com o Verdão.